Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus Cristo a todos vocês. Amém? Que maravilha. Foi muito, muito, muito bonito mesmo ver a igreja cantando esse hino 37. E que hino maravilhoso. Nós temos cultuado a Deus e que Deus abençoe, que seja de coração tudo que nós fizermos, tudo que nós estamos fazendo, fizemos e faremos ainda em nome dele durante os nossos cultos. Semana passada teve conosco uma aluna minha, veio visitar com seus pais, e ela saiu falando o seguinte: essa igreja de vocês ora bastante. Essa igreja ora bastante. Verdade, graças a Deus, verdade. Nós oramos muito, nós cultuamos muito a Deus orando, e isso já é algo também muito bom. Então, que cantemos com o coração, que oremos bastante e entregues perante o altar, e que nós ouçamos a palavra de Deus, que nós verdadeiramente nos atentemos à palavra de Deus, ao que Deus nos diz através das Sagradas Escrituras. Nessa noite, a nossa reflexão está em Atos 9 e intitulada Enxergando a Beleza. Enxergando a Beleza. Atos 9, eu lerei só 2 versículos a princípio, só para um contraste inicial que é muito necessário aqui. Então, Atos 9, 1 diz, Atos 9, 1 diz, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E Atos 9, 20, Atos 9, 20, diz, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Esta mesma pessoa, no versículo 1, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Versículo 20 do mesmo capítulo, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Vamos orar? Vamos orar. Glorioso Deus, nosso Pai, é a Tua glória que nós clamamos. É Cristo, a representação da Tua glória. Cristo, a expressão máxima da Tua glória. Cristo, a manifestação visível a nós da Tua glória. Que nós clamamos. Nós clamamos que através dessas palavras, Tuas palavras, das Sagradas Escrituras, Tuas Escrituras, nós possamos refletir sobre a glória de Cristo e enxergar a beleza do Teu Evangelho. Nós clamamos a Ti, ó Deus, que tal como ouve com os olhos de Paulo, sempre com os nossos olhos haja e que nós vejamos esta beleza. Em nome de Jesus. Amém. O mundo, ele relativiza a beleza. Não sei se vocês já perceberam, mas falar que o que é beleza, as pessoas relativizam, não existe. Hoje em dia, há um esforço para que seja dito que não existe um parâmetro de beleza tem uma coisa até saudável nesse processo, para não viciar em um estereótipo só a beleza, em um tipo só de beleza, mas a beleza não é relativa, lamento, mas a beleza não é relativa. E também não está nos olhos de quem vê. A beleza é Deus. Deus é belo e a fonte de toda beleza. Hoje, nesta manhã, nós tivemos Caio falando aqui para nós sobre conversão. E ele falou que para uma verdadeira conversão precisa haver uma verdadeira pregação do Evangelho. Então, precisamos transmitir claramente, nós precisamos transmitir confiadamente o Evangelho verdadeiro, sem nenhum adorno, sem nenhum tipo de mudança, mas sinceramente, honestamente, o verdadeiro Evangelho. Pois bem, nós precisamos passar a imagem do Cristo como Ele é, do Evangelho como ele é. E, obviamente, a verdadeira imagem da glória de Deus está no Evangelho. A verdadeira imagem da beleza de Deus está no Evangelho. Para que nós mudaríamos? A verdadeira beleza está expressa aqui. Nós temos uma das maiores conversões que
que a gente pode acompanhar o processo na Bíblia, uma das maiores conversões e mais conhecidas, essa conversão de Saulo, aqui exposta neste texto de Atos 9, de um homem que era uma ameaça e morte para os cristãos, que termina como um instrumento escolhido de Cristo para levar o seu nome às nações, para a glória de Deus. Uma das maiores mudanças e mais profundas que nós vemos aqui no Novo Testamento sendo retratada aqui tão gloriosamente. Será que nós conseguimos enxergar isso? Nosso argumento, então, o argumento máximo dessa pregação que eu quero tratar com vocês é: Saulo aqui, ele viu a beleza da glória de Jesus. Essa glória, essa beleza é irresistível e é transformadora para quem verdadeiramente a vê. A beleza desse evangelho é irresistível e transformadora para quem realmente, verdadeiramente vê essa beleza. Então, como primeiro ponto de reflexão aqui, vamos falar da cegueira. Antes de enxergar, né? Vamos falar da cegueira. Atos 9, 1 e 2. Atos 9, 1 e 2. E diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Bom, nós temos aqui um homem chamado Saulo que está perseguindo cristãos. O enredo anterior, nós estamos falando de Atos que citam após a ressurreição de Cristo e a vinda do Espírito Santo, quais são os atos do Espírito Santo através da igreja. Então, atos do Espírito Santo através dos apóstolos, dos discípulos, dos evangelistas, através dos cristãos ali, principalmente os apóstolos. Então, com um grande destaque, nós vemos também Estevão, no enredo anterior, a morte de Estevão sendo narrada. A morte de Estevão por causa do caminho, por causa desse evangelho que estava sendo pregado. Ele foi perseguido, ele foi morto por causa do caminho. Se a gente voltar um capítulo, olhar no capítulo 8, versículos 1 a 3, versículos de 1 a 3, e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então, tinha se inaugurado uma grande perseguição ao evangelho, uma grande perseguição do qual um dos protagonistas dessa perseguição ao evangelho era Saulo. A igreja perseguida, o evangelho perseguido, e Saulo como uma parte até protagonista disto. Então, vimos no nosso versículo que ele respirava ameaças, ou seja, ele tinha um ódio selvagem contra a igreja. Ele tinha um ódio muito grande contra a igreja. Um ódio alimentado, obviamente, pelo pecado, mas direcionado contra o evangelho, contra o caminho. Ele não suportava essa mensagem. Ele tinha cartas, ele pediu cartas de autorizações para aprisionar, ou seja, ele estava tomando providências. Ele estava não só com aquele ódio interno, mas tomando providências para que aquilo seja feito. Então ele tinha providências contra a igreja, agindo contra os cristãos, contra os servos de Jesus. Ele buscava destruir, ele buscava acabar com os servos para acabar com o caminho, para acabar com o evangelho. Então, aqui, nesse enredo com destaque para Damasco, nessa dispersão que houve uns cristãos que nós lemos aqui no começo do 8, houve ainda mais pregação.
apesar de serem dispersos, apesar do núcleo da perseguição ser originalmente Jerusalém, aqueles que se dispersaram de Jerusalém, a quaisquer lugares que foram, levaram Cristo, pregaram Cristo, falaram de Cristo. Então, Atos 8:4 fala: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Mesmo perseguidos, correndo risco de vida, correndo risco de perder todos os seus bens, correndo vários riscos por causa da perseguição, eles conheciam essa beleza desse evangelho. Então era impossível não compartilhar, era impossível encerrar a propaganda, era impossível fechar os lábios e parar de anunciar Cristo, o Cristo que os transformou. É impossível não falar daquilo que eles ouviram e viram, de tão magnífico que era, de tão verdadeiro que era, tamanha a fé destes homens. E Damasco aqui virou alvo, então, também de pregação e também de perseguição. Então, Saulo, este personagem que estamos citando, judeu, fariseu, seguidor da lei, ele seguia as escrituras, que nós aí chamamos de Pentateuco, principalmente, a lei, o Antigo Testamento. Então, a lei em si, muito seguida por este homem. Pois bem, este homem que seguia a Deus, na visão dele, ele seguia as escrituras, ele seguia a Deus rigorosamente, um homem religioso, que Deus ele seguia? Qual é a imagem de Deus que Paulo seguia? Então, qual Deus? Saulo conhecia. Vamos tratar por Saulo sempre que possível. Pelo enredo aqui do Novo, tratar por Saulo. Então, Atos 22, versículo 3, Paulo falando um pouco do seu currículo. Atos 22, 3, diz: eu sou judeu, nasci em Tarso da Sicília, Sicília é na Itália, Cilícia, mas criei-me nesta cidade, ele está se referindo a Jerusalém. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Muito mais para frente da conversão dele, ele falando sobre isso, falando sobre si como ele era. Judeu, rigoroso, cumpridor da lei, um grande aprendiz de um grande mestre, na exatidão da lei, no zelo da lei, e fariseu. Pois bem, este homem, por causa de conhecer o evangelho e odiar o evangelho, odiar aquele caminho que ele chamava, ele perseguiu evangelistas, ele perseguiu cristãos, ele fez de tudo para aprisioná-los e, se possível, levá-los à morte. Que Deus este homem servia? Um Deus à sua imagem e semelhança. Um Deus criado por ele à sua imagem e semelhança. Um Deus de lei, um Deus de morte, um Deus de ódio, um Deus de amargor. Pois bem, e você? Qual é a imagem de Deus que você enxerga? Qual Deus você conhece? Um Deus à sua imagem e semelhança? Um Deus que você mesmo, pelo seu ego e suas características, por aquilo que você dá valor, você criou? Será que é o Deus mais clichê de todos? Aquele que salva o bonzinho e condena o vilão? Esse é o seu Deus? E você, no caso, é o bonzinho, é isso mesmo? Então, o que nós fazemos, inclusive neste culto, é anunciar a nossa fé. Nós começamos, e temos frisado isso, começamos adorando um Deus de um amor que não passa, um amor que é verdadeiro, um amor que o mundo não se compara, um Deus maravilhoso. Depois falamos sobre a nossa contrição, e para quem ouviu as palavras de Laura fazendo oração de contrição, ela falando sobre os nossos pecados e insuficiências, as nossas debilidades. Essa é a comparação que nós precisamos fazer.
Nós não somos bonzinhos. Nós não somos os heróis. Nós somos os vilões. Os vilões. Então, muito do que nós temos visto na nossa EBD sobre conversões enganosas são baseadas em falsos evangelhos, uma falsa noção do evangelho. Precisamos professar, entender, crer o verdadeiro evangelho. Mas a verdadeira conversão é baseada na glória e na beleza do verdadeiro e único evangelho. E essa glória é linda, essa glória é muito mais bela do que esses falsos evangelhos ou não evangelhos que têm sido pregados. Nós estamos falando de uma maravilhosa graça, todo mundo aqui bradou, maravilhosa graça, que alcança o pior pecador. Este é o verdadeiro evangelho, uma maravilhosa graça que alcança o pior pecador, no caso eu, como diz o próprio Paulo em 1 Timóteo 1,15. 1 Timóteo 1,15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O mundo, eu não canso de dizer, o mundo ele tem uma dificuldade gigante em confissão, em contrição. As pessoas acham que você admitir sua debilidade é enfraquecer-se, é despojar-se de armas, e isso te enfraquece e isso te piora. E o que a gente proclama é, você precisa sim despojar das suas próprias armas, porque elas não serão suficientes para você vencer. Você deve confessar, você deve realmente se colocar no lugar que a Escritura te revela sobre você, como pecador, miserável. E a gente fala, isso daqui é para quê? Para você ficar se autoflagelando e se achando o pior de todos e ficar numa depressão? Não, esse é o processo de cura. É um miserável entender a sua miséria para sair da sua miséria a partir de clamar àquele que pode tirá-lo da miséria. Este que pode tirá-lo é a verdade. A verdade que liberta você de si mesmo, inclusive. Liberta do seu próprio eu, nascido em pecado. A verdade que liberta, a gente lê sempre João 8,32, que diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que realmente emancipa, o que realmente destrói cadeias, o que realmente liberta o homem, é a verdade, e a verdade é Cristo. Cristo que liberta o homem, é Cristo que salva, e nós precisamos contemplar a verdade de Cristo narrada nas Escrituras, de Ele, um grande Salvador, e nós, grandes pecadores. Então, nós precisamos entender também que essa santidade transformadora é centrada em Deus. O que nos transforma de verdade é centrada em Cristo mesmo, não em nós. Em Cristo, santa, não centrada em nós. Por isso, Gálatas 2,20 diz, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, primeiro, nós entendemos a nossa situação. Segundo, nós olhamos para a verdade que liberta. E terceiro, nós vivemos essa verdade que liberta. Nós vivemos uma vida diferente, que nós não somos mais os motoristas da nossa vida, nós não somos mais os guias da nossa vida, nós nos submetemos a outro guia, um guia muito melhor, Cristo. A outro capitão, Cristo. Então a nossa vida é transformada aos moldes de Cristo, no guiar de Cristo, centrada em Cristo, e tal como tudo que Cristo faz, nos centra em Deus, coloca o nosso eixo em Deus. Esse é o problema. Muitos não aceitam essa mensagem, não aceitam humilhar-se, não aceitam que existe uma verdade absoluta, e pior de tudo, não aceitam render a sua vida às mãos de Jesus Cristo. Eles querem, eu vou pilotar, eu posso até concordar com Cristo, naquilo que eu concordar eu viro junto com Ele.
Eles não aceitam largar o controle das suas vidas, não aceitam largar as suas preferências, não aceitam largar aquilo que eles mais amam, que é a si mesmos e o mundo que os rodeia em criação, nunca criador. Pois bem, eles não enxergam a beleza, eles não enxergam, seus olhos cegos, em meio à cegueira que o pecado traz, os faz não enxergar a beleza do amor, a beleza da renúncia, a beleza da vida verdadeira, naquela que é a fonte da vida. O mundo não enxerga, não enxergando o verdadeiro Deus, somos inimigos dele, inimigos de sua igreja, como Saulo aqui era. Já parou para pensar se você é inimigo da igreja? Já parou para pensar que aquele que é inimigo de Deus é inimigo da igreja de Deus? Já parou para pensar se você é inimigo da igreja? Às vezes você simplesmente acha, não sou inimigo da igreja, eu só discordo. Eu não sou inimigo, não. Eu apenas penso diferente em pontos cruciais. Não. Apenas eu estou sem vontade, estou desanimado, mas não sou inimigo. Às vezes eu penso que algumas coisas deveriam ser do meu jeito. Esse é só o meu problema. Você já parou para considerar se você atualmente é inimigo da igreja? Aqui, Saulo, sobre si mesmo, ele futuramente vai diagnosticar, lá em Filipenses 3, de 4 a 7. Olha as resoluções que ele teve e que houve transformação nele a partir da salvação. Filipenses 3, de 4 a 7, que diz: bem, que eu poderia confiar também na carne. Ou seja, em outras palavras, bem que eu poderia confiar em mim mesmo, confiar nas minhas providências, nas minhas ações, no meu raciocínio, no que eu penso, no que eu faço. Por quê? Ele diz, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, nos seus próprios méritos, eu ainda mais. Ele fala assim, olha, se tem alguém que pode falar assim, não, eu sou bom, ele fala, dá o seu currículo que eu vou entregar o meu. E aí ele diz sobre o seu currículo, versículo 5, circuncidado ao 8º dia. A Bíblia manda circuncidar o povo de Deus? Está lá no Antigo Testamento, está lá na lei, manda. Ele é da linhagem de Israel, ou seja, ele nem é convertido e circuncidado depois, ele nasceu na linhagem de Israel, ele é do povo eleito de Deus. Além disso, ele é da tribo de Benjamim, a tribo do primeiro rei, né, de Israel, tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Então é um daqueles que decidiu ter um zelo gigantesco pela palavra, um estudo muito mais aprofundado e um padrão de vida que os fariseus tinham. Então, tudo isso no currículo dele. Quanto ao zelo, ou seja, quanto ao cuidado, ele cuidava tanto daquilo que ele acreditava, ele realmente vivia aquilo que ele acreditava, de tal forma que ele foi, versículo 6, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. A igreja era contra aquilo que ele acreditava. Então, o zelo dele era tão grande que ele era contra a igreja, era perseguidor da igreja, para mostrar o zelo dele. Então, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, perante os homens, perante qualquer um dos homens que se propunha a seguir a lei, Paulo era quem? Paulo era quem? Paulo era o principal deles. Aquele que o pessoal, para matar Estevão, jogava as capas para Saulo. Aquele por quem todos pediam aprovação, até nos olhares, para perseguir a igreja. Aqueles que eles sabiam que podiam contar que seriam um dos protagonistas em perseguir. Esse era Saulo. Então era alguém muito resoluto. Só que no versículo 7, a partir de Cristo, o que ele diz? Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. O que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Ele mesmo
sobre tudo aquilo que ele achava bom em si mesmo, de acordo com a visão dele das Escrituras, ele falou: isso daqui não é nada. Considero perda. Considero nada em Cristo, por causa de Cristo. O próprio Paulo conclui depois, Romanos 3, versículo 20 diz: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Ele mesmo, que tinha feito tudo aquilo segundo a lei, ele fala: ninguém vai ser justificado pela lei. Não haverá um justo, não haverá ninguém que, por ser bonzinho, por ser cumpridor da lei, por atravessar velhinhas no trânsito, por fazer o que quiser. Não, eu faço minhas caridades, eu dou, eu ajudo o próximo, eu tenho assistido só R.R. Soares. Então não importa o que você faz, que você acha que seja bom, adequado, eu sou um bom cidadão. Não importa. Ninguém será justificado diante dele por obras da lei. A lei acusa o pecador. A lei veio em razão de mostrar para você a sua insuficiência. Por quê? Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque todos somos pecadores. Inclusive o jovem Saulo, inclusive o orgulhoso Saulo, o perseguidor Saulo, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Há uma multidão por todo o mundo de frequentadores de inúmeras igrejas que não acredita fielmente nisso. Que ainda vive como um bom cidadão, que acha que merece os céus porque tem escolhas melhores do que os outros no mundo. Eu escolhi estar aqui na igreja, por isso eu mereço. Eu escolhi estar aqui hoje à noite, por isso eu mereço. Eu escolhi colocar uma gravata, por isso eu mereço. Eu escolhi andar com uma Bíblia, numa linguagem mais arcaica, por isso eu mereço. Então, tem muita gente que acredita que merece. Em várias igrejas hoje à noite cantando hinos para Deus. Não porque eles se acham na graça de Cristo e na beleza de Cristo, mas porque eles se consideram dignos de cantar para Deus. Quantos estão enganados por aí em tantas igrejas? Será que temos aqui também pessoas que se acham dignas de cantar para Deus pela sua própria qualidade? Entenda, não há como bradar maravilhosa graça, com o coração verdadeiramente cantando isso, maravilhosa graça, sem compreender a nossa devida miséria. Não há como se alegrar na salvação se você não entender a sua perdição. Se você não consegue enxergar a sua própria feiura, você não conhece, não consegue compreender a beleza infinita do Evangelho, da graça de Cristo. O Evangelho, a palavra de Deus, o nosso Deus. O caminho da nova vida se inicia em reconhecer a sua imundícia e a sua pequenez. Então, até Saulo, esse tão gabaritado seguidor da lei, o ameaçador, Saulo o zeloso, Saulo o perseguidor, Saulo o das trevas, Saulo sem esperanças, Saulo da vida tão distorcida. Se ele está dessa forma, como que resolve o caso de Saulo, tão convicto, tão duro, tão rígido, tão seguro de si? Com luz. Com luz. O nosso segundo ponto é luz. Luz. Atos 9:3. Isso é o que acontece na vida de Saulo. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Vamos lá. O que Saulo desejava? Saulo desejava prender, Saulo desejava matar, Saulo odiava Jesus. Saulo era trevas, densas trevas. De repente, Jesus. De repente, luz. O que Saulo merecia? Saulo perseguidor, o que Saulo merecia? Merecia Deus fulminando ele ali naquele momento.
Merecia fogo descer do céu e consumi-lo imediatamente antes que perseguisse mais servos de Deus. Merecia o castigo eterno como perseguidor da igreja. Merecia a morte, como todos nós. Mas houve luz, algo que ele não merecia. Paulo era a ovelha desgarrada do rebanho. Jesus, o pastor, o buscou. A ovelha pode até berrar, perambular, mas quem a encontra e leva até o aprisco é o pastor. É Cristo que busca, é Cristo que se revela, e Cristo se revelou a Paulo aqui. Por isso que nós cantamos: buscou-me com ternura, Jesus. Achou-me onde? Na miséria. E salvou-me. Nós cantamos: perdido, abandonado, eu fui socorrido. E Jesus que me socorreu, segredou-me, me contou um segredo. Achei-te. Eu te achei. E de agora em diante você é meu. Você não pertence mais a si mesmo. Você é meu. A vida resplandece perante Saulo. Jesus o achou. Saulo é dele. A luz dos céus veio vencendo as trevas de Saulo. Colossenses 1, 12, 13, também o 14. Colossenses 1 diz, no versículo 12: dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Vocês não eram idôneos, vocês não eram dignos, mas Deus os fez dignos, idôneos, para te dar uma herança na luz, totalmente por graça, e é o momento que você brada, maravilhosa graça. Ele nos libertou do império das trevas, versículo 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele tirou as nossas trevas, as trevas que nos consumiam. Nós não teríamos força. Quantas vezes nós lutamos contra as nossas trevas e não encontramos escapatória, sendo que não haverá mesmo por nossas forças vitória alguma sobre as nossas trevas, mas sim pela luz de Cristo e somente em Cristo. Ele é quem liberta do império das trevas e nos transporta para outro lugar, um reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Este, no versículo 14 diz, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Aquele que desconsidera o que fizemos, mas a partir daí escreve novas histórias para nós. Tal como havia na criação, ainda sem forma e vazia, na criação lá, Gênesis 1, Deus ordenou que houvesse luz, houve luz, e a partir disso todas as coisas começaram a se organizar para a vida. Pois bem, também é assim a nossa salvação. É a partir de um mundo disforme, de uma coisa criada que ainda está sem a forma que deveria ter, desfigurados pelo pecado. Deus fala em nós, haja luz, e a partir do haja luz, começa a organizar e ordenar as coisas para a vida. É isso que ele faz, uma nova criação em nós. Uma nova criação. Somos essa nova criação em Cristo. Ele é a luz que há em nós, em meio a nossas trevas, em meio à nossa perdição, há luz em Cristo, e luz que, se nós enxergarmos, nos deliciaremos. Meu convite é se deliciar, se banquetear, é algo de prazer. Estamos falando de vida e salvação. Se os nossos olhos forem abertos, se olharmos para a verdadeira luz, se conseguirmos contemplar a beleza de Deus, nada neste mundo vai ser suficiente para nós. Nada. Eu sempre gosto de repetir Agostinho em Confissões que, após conhecer Cristo, depois de uma vida de miséria mesmo, conhecer a beleza de Deus, ele diz: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova.
eterna, mas em novidade se aparece perante ele. Agostinho ainda diz: me chamou e seu grito rompeu minha surdez. Brilhou a tua luz e minha cegueira fugiu. Exalou a sua fragrância e suspirei por ti. Te saboreei e agora tenho fome e sede de ti. Me tocou e agora ardo no desejo da tua paz. Essa inquietação da alma que conhece a imensidão da eternidade de prazer que é Deus. E a partir daí, nada é igual em toda criatura, em toda criação. Perdemos tempo longe de Deus. Nada em toda a criação é suficiente para se comparar à tamanha beleza que nós vemos em Deus. Não é uma beleza que nós vemos e podemos falar, achei mais ou menos. Não, é uma beleza que ninguém rejeita-se verdadeiramente a ver. É a fonte de toda a beleza inigualável que, se olharmos para ela, nada mais além dela nos atrairá para a eternidade. Como um rapaz que se apaixona por uma mulher e considera aquela mulher a mais linda do mundo e não para de falar dela e faz poemas para si mesmo sobre a sua beleza. Como o sorriso de uma criança que ganha a primeira bicicleta, e não é qualquer uma, é a melhor do bairro. E ele ganha aquela bicicleta e vai desfilar com ela e ele tem toda a alegria daquilo. Ou mesmo como um tesouro encontrado por alguém miserável, mas é um tesouro gigantesco e agora ele é totalmente rico e poderoso. É muito mais irresistível do que tudo isso. O Evangelho, a graça de Deus, é uma beleza inigualável. Inigualável. Essa beleza é o próprio Cristo, a maior de todas as belezas. Ele é a beleza. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o esplendor da glória de Deus. Ele é a exata expressão do Deus belo. É Jesus Cristo. Infelizmente, e para sua própria perdição, alguns permanecem incapazes de enxergar essa beleza. Obviamente, pela natureza cega e pecadora. Mas lembrem-se, Deus abre olhos. Deus abre ouvidos para ouvir. Deus abre corações para receber. Deus transforma e tem esse poder. O Espírito Santo o faz. Neste momento, eu estou falando com pessoas ou que não enxergam isso mesmo. Ou, sim, gemem ao ouvir falar de Cristo. Dentro de si mesmo, celebram Cristo sempre. Só tem esses dois tipos de pessoa. As pessoas que não conseguem enxergar a beleza e as pessoas que se deliciam na beleza. Não existe um meio termo. Estamos falando onde você está, se deliciando em Cristo ou vivendo da miséria deste mundo. Quão magnífico é ver Cristo. Quão magnífico é ver Cristo. Jesus, ao achar você perdido e abandonado e segredar a você, eu te achei, de agora em diante você é meu. Qual que é a sua resposta? Qual que é a sua resposta ao ouvir isso? Jesus me achou e disse, eu sou dele. Obviamente, tem muita gente nesse mundo que fala, não, eu não sou de ninguém, eu pertenço a mim mesmo. Tem muita gente que vai preferir falar, não, é empoderamento, autonomia, liberdade. Não, a nossa resposta é, tão meiga voz jamais eu ouvi. Prazer maior jamais eu senti. É isso que nós cantamos. Que quando Jesus fala, agora você é meu, você pertence a mim, a gente ajoelha sorrindo e fala, não há nada mais prazeroso do que ouvir isso. Eu vim da miséria e esse Cristo que me arrebatou disse para mim, você agora é meu. Eu digo, aleluia. Que seja assim e amém. Nosso maior prazer é Cristo, ver o verdadeiro Cristo do Evangelho. Quão magnífico é esse Cristo. Nós cantamos ainda,
minha alma embevecida. Embevecida é uma palavra muito boa. Alguém sabe o que é? Embevecida é encantada, sabe? Impressionada. É um nível de elevação, de surpresa, assim, de impressionada mesmo. Minha alma impressionada, encantada, sabe? Aquele momento de êxtase, de delírio. É esse o momento, quando sua alma está assim, ao contemplar o rosto de Cristo, seu rosto a contemplar. O que faz? Relembra bênçãos deste amor que não tem igual. Qual que é a resposta da nossa alma? Isso, louvor e glória e adoração, tributa o meu coração. Nós respondemos com gratidão, louvor, adoração, glória. É o caminho natural de uma gratidão verdadeira, de entender essa verdadeira beleza e a feiura de onde vimos. Realmente nós respondemos, que amor magnífico, que glorioso esse amor. Que maravilhosa essa graça. Quão magnífico é ver Cristo. Impressiona. Tem quem não importe. Tem quem não se importa com isso. Tem quem prefere ver outras coisas. Tem quem prefere ficar em jogos, celulares, atrações do mundo, que não são em si ruins, mas quem disse que isso é uma beleza que se compare a um fragmento daquilo que é o Cristo das Escrituras? Tem gente que prefere não se envolver. Tem gente que não se entrega. Tem gente que prefere caminhar aí de gota em gota da criação, dessas belezas que estão expressas na criação, porque o Criador é belo, e prefere ficar aí mendigando estas pequenas e limitadas belezas, ao invés de ir para a fonte de toda a beleza, se maravilhar, se deliciar, ter verdadeiro prazer. Este nunca viu verdadeiramente e com fé a beleza da glória de Cristo, as belezas do Criador. Mas, com certeza, não é o caso de Paulo, não é o caso de Saulo aqui no nosso texto. Ponto 3, finalizando, finalizando é bem exagerado da minha parte. Indo para o ponto 3 apenas. Atos 9, versículos 4 e 5. Atos 9, 4 e 5, que dizem: E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Isso é maravilhoso. Essa fala em si é maravilhosa, maravilhosa para conosco. Entenderam o tamanho de cuidado que Jesus tem para contigo aqui? Quem que Saulo estava indo prender? Cristãos, a igreja. Jesus disse: Você está perseguindo quem? A igreja? Perseguindo a mim. Jesus diz: você está perseguindo os meus, está perseguindo a mim. Ele não fala assim: você persegue a igreja, você está perseguindo cristãos. Ele fala: persegue a Cristo, persegue a mim. Jesus trata os seus como a si mesmo. Então ele fala: você persegue a mim, mas eu te encontrei. Por mais que você perseguia como adversário, Jesus o encontra e o transforma em servo. Então, há essa ordem, há a cegueira em si, por dias, jejum, e há, a partir daí, uma transformação profunda, verdadeira, significativa na vida de Saulo. Inclusive, Agostinho que diz: a igreja deve à oração de Estevão o ter ganho Paulo. Atos 7, vamos lá, onde fala sobre Estevão. Eu falo Estevão aqui em português. Estevão, Atos 7, 54 a 60 diz: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Aqui Estevão estava pregando o evangelho, falando sobre aqueles que mataram Cristo e apresentando o verdadeiro Cristo. O que aconteceu com estes que estavam ouvindo lá na sinagoga? Rangiam os dentes, de tamanho ódio àquela mensagem, enfurecidos. Versículo 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus,
e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos. Eles não conseguiam ouvir isso, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo estava aqui. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E aí tem uma última oração. Essa é a oração atendida. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Alguém que viu os céus abertos e viu Cristo à direita do Pai, alguém que viu a beleza da majestade de Jesus, tudo nesse mundo passou a ser pequeno, insuficiente. A morte mudou o aspecto perante Estevão. A dor se tornou mínima, até de um apedrejamento público, a ponto dele superar a dor com perdão. O ódio nem existiu, porque a beleza de ter visto Cristo, o verdadeiro Cristo, é inigualável. É o Cristo que nós devemos apresentar às pessoas, o Cristo das Escrituras, o verdadeiro Rei. Perante tudo isso, o mundo se silencia para Estevão, a ponto de ver pessoas matando ele, e ele perdoa essas pessoas. E Deus ouviu essa oração, pedindo perdão a essas pessoas. E Saulo, que estava lá, foi perdoado. Saulo, após ver a luz de Jesus, naquele momento a caminho de Damasco, ficou cego. Só que esta cegueira de Saulo em si foi um período para uma visão refeita. Estamos falando de uma nova visão, estamos falando de uma mudança, uma transformação para enxergar as coisas diferentes. E para isso ele ficou um tempo mastigando tudo aquilo que aconteceu, a revelação de Cristo a ele. Ele ficou por dias entendendo aquilo. Jesus está verdadeiramente vivo. Jesus está verdadeiramente vivo. Jesus é verdadeiramente a luz. Jesus verdadeiramente é o Cristo, o Messias, o enviado de Deus, o ungido. Belezas imensas demais para Paulo digerir rapidamente. Posteriormente, depois do encontro com Ananias, segue o texto, caíram as escamas daqueles olhos. Enquanto cego, caíram as escamas e ele teve nova visão. Voltando a enxergar, ele batizou-se, comeu, fortaleceu-se, mas com uma nova direção na sua vida. Estar junto com os discípulos e pregar que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a nova direção da vida de Saulo. E a nova direção de todo aquele que vê verdadeiramente quem é Jesus. Não há outro sentido para quem vê quem é Jesus. Quem vê a glória, quem vê a beleza de Cristo. Não há outro sentido para quem foi tomado pela luz da revelação de Jesus, a não ser estar com os discípulos e pregar que Jesus é o Filho de Deus. Isso é o caminho natural de todo aquele que foi transformado sobrenaturalmente. Então, Pedro mesmo reconhecia em 1 Pedro 2,9: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes. Vocês foram chamados para proclamar as virtudes, para anunciar as virtudes. De quem? Daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Maravilhosa luz. É uma maravilha enxergar essa luz que nos atinge. A sua vida, igual a vida de Saulo aqui, pode estar convicta no erro, pode estar resoluta sendo inimigo de Jesus, sendo inimigo da igreja, pode estar em meio a essa inimizade e numa destruição de valores verdadeiros, sua vida pode estar caminhando. Você pode não conseguir enxergar a beleza que é glorificar a Deus.
Mas Jesus Cristo é a esperança, e a única esperança. Jesus é a luz, Jesus invade as trevas, Jesus vence. Jesus mostrou-me as chagas que em meu lugar sofreu. Coroa de espinhos, a cruz que ele padeceu, tudo isso ele operou para a nossa salvação. Neste momento, quando você percebe o que Cristo, o perfeito, o Rei, Senhor de tamanha beleza fez por você, o que ele poderia em mim achar para fazer isso, para suportar tudo isso? O que em mim Jesus achou? A resposta é nada. É nada. A resposta é graça. Graça e maravilhosa graça. Um amor de glória, um amor glorioso. Um preço que foi pago que é tão grandioso de uma graça inaudita, ou seja, que nunca, jamais foi ouvida, inaudita. Nunca se ouviu graça igual, nunca se ouviu favor igual, nunca se ouviu alguém que recebeu imerecidamente algo maior, alguém que merecia nada recebeu tudo. Jamais ouvimos uma graça igual, a graça demonstrada por cada um de nós aqui essa noite. A graça de Cristo é a nossa esperança. Se agarre nela, se agarre na graça. 2 Coríntios 4:6, agora sim, para concluir. 2 Coríntios 4:6. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Aonde? Na face de Cristo. A glória de Deus está expressa na face de Cristo. Ele nos tirou das trevas, resplandeceu a luz para em nossos corações essa luz brilhar, para essa luz iluminar, para conhecermos a sua glória, essa glória que está expressa na face de Cristo. Olhe para Cristo. Cristo é a glória. Os olhos que viram essa eterna e perfeita beleza de Deus não estão mais aptos a se satisfazer com qualquer outra beleza neste mundo. Saulo viu a beleza da glória de Cristo e ela é irresistível e transformadora para quem verdadeiramente a vê. Verdadeiramente a vê. Você a viu? Vivamos para a glória mais bela. Vivamos para a face de Cristo. Vamos orar.